Pessoal, nós vamos estudar hoje o movimento circular. O movimento circular está no caderno de vocês, na página 343, vai da página 343 a 345, a aula 3. É um conteúdo de muita aplicação no cotidiano, então costuma cair muito no Enem também. Eu peço que vocês estejam com o material, eu vou tentar seguir a mesma ordem do material. Espero também que, se surgir alguma dúvida, entre em contato comigo, através do meu número, do meu WhatsApp. Qualquer dúvida pode perguntar. Até para aprofundamento em outras questões que vocês vão encontrar na internet ou no módulo de vocês mesmos. Então, pessoal, a principal característica do movimento circular é a sua trajetória ser uma circunferência. Agora, o que provoca que essa trajetória seja uma circunferência? Então, o que provoca é a força centrípeta. Essa força centrípeta puxa os corpos para o centro da trajetória. Então, eu vou localizar aqui, eu vou colocar alguns pontos. Então, 4 pontozinhos. Nesses pontos eu vou colocar como se fosse um corpo se movimentando. Então, nesse ponto nós temos o seguinte. Temos uma velocidade. Vou representar a velocidade. Essa velocidade é a velocidade tangencial. Sempre tangente ao ponto. Ó. Então, aqui nós temos, deixa eu colocar outra cor. Nós temos essa aqui é a velocidade. Ela passaria reto. Seria esse movimento, o movimento retilíneo. Essa velocidade é a velocidade tangencial, vou colocar aqui o ponto 1. Nesse outro ponto, nós temos que a velocidade já está em outra direção. Essa aqui, a velocidade 2. Tangente esse ponto, ó, passaria reto. Nesse outro ponto aqui, ó, nós temos a velocidade aqui, ponto 2, ponto 3. Nós temos a velocidade 3. E nesse outro ponto aqui, ó, nós temos a velocidade tangencial, ponto 4, velocidade 4. Por que essas velocidades, esses pontos, o corpo ele não passa reto nesses pontos? Porque existe uma aceleração sempre puxando os corpos para o centro da trajetória. Aqui é a aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta. É o que provoca que o movimento seja movimento circular. Uma característica da aceleração centrípeta é que ela é sempre perpendicular à velocidade. Nós temos aqui, ó, nesse ponto, nós temos que a aceleração centrípeta puxa para o centro. Nós temos a aceleração centrípeta. Nós temos também que essa aceleração centrípeta, ó, puxa para o centro e essa aceleração centrípeta puxa para o centro. Isso faz com que o corpo se desloque um movimento circular. Existe uma formulazinha para calcular essa aceleração centrípeta, que é isso aqui, ó. A aceleração centrípeta vai ser igual a essa velocidade linear, ou tangencial, ao quadrado sobre o raio. Essa é uma das fórmulas para calcular essa aceleração centrípeta. Então, nós temos ainda algumas grandezas que são utilizadas no movimento circular, que são posição angular, velocidade angular e aceleração angular. A posição angular ela é representada pela letra φ. Φ, posição ou espaço angular. Posição angular. Nós temos também a velocidade angular, representada pela letra ômega. A letra ômega. Velocidade angular. Nós temos também a aceleração angular, representada pela letra alfa. E aí nós temos essas três grandezas que a gente pode fazer uma relação, por exemplo. No assunto anterior, nós tínhamos não posição angular, nós tínhamos posição escalar, representada pela letra S. Lembra? Posição escalar? Então, no assunto anterior, nós tínhamos velocidade linear ou escalar, letra V. E aqui nós temos simplesmente a letra A. Esse A aqui, por exemplo, a gente vai chamar agora de aceleração tangencial. Esse Azinho aqui, ó. Esse V aqui, da velocidade escalar do assunto anterior, vamos chamar agora de velocidade linear. E esse S nós vamos chamar de posição linear.
Então nós podemos estudar a posição angular, como é que funciona. Então vamos fazer uma circunferênciazinha aqui, ó. Uma circunferência linda. Nós temos aqui, ó, o raio. Nós temos aqui a posição de origem, posição inicial. Vamos comprar nosso primeiro ângulo. Esse aqui vai ser nosso primeiro ângulo. Ó, nossa primeira abertura. Esse aqui vai ser o φ1, o ângulo 1. Esse ângulo 1 está localizado aqui com a posição linear 1. Então tem esse arco formado, tá vendo? Ó? Esse arco, vou chamar de S. Nós temos também o ângulo 2. O ângulo 2 tem essa abertura aqui um pouco maior. Ó, esse ângulo aqui vai ser o ângulo 2, φ2. E aqui nós vamos ter a posição 2. O que significa cada um desses ângulos? A medida desse ângulo em radianos, que é a unidade, ó, a unidade que a gente vai utilizar para φ vai ser o radiano. Não vai ser graus, não. Radiano. Simplesmente rádio. E a medida desse ângulo você pode encontrar dividindo a medida do S, dessa distância aqui, ó, desse arco, pela medida do raio. E aí eu falo o seguinte, olha, como a gente vai ter algumas questões que podem vir em graus, é importante que você saiba transformar de graus para radianos. Como é que a gente faz? Eu vou colocar uma formulazinha aqui, ó. X vai ser igual ao valor em graus vezes π sobre 180 graus. Então, sem o valor da questão está em graus. Coloque aqui no lugar do G, ó, e você simplifica e você encontra o valor em radianos. Por exemplo, eu tenho 60 graus. Aqui, ó, 60 graus. Quero saber esse valor em radianos. No lugar do G eu coloquei 60. Aqui π, ó. E aqui 180 graus. Corto grau com grau, 0 com 0. Dá para simplificar fácil. Ó, divido aqui por 6 e aqui por 6. Vou ter, ó, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes π dá π. 18 dividido por 6 dá 3. Então nós temos que 60 graus é a mesma coisa que π radianos. Transformaçãozinha simples. Tenho certeza que a maioria sabe. Então aqui o item, nós temos aqui o item A. E então a gente pode ainda falar algumas coisas. Por exemplo, quando a volta for completa, quando o ângulo for completo, nós vamos ter uma medida do ângulo 2π. Isso é uma volta completa. Certo? Uma volta igual a 2π. Nós temos ainda os π radianos. Nós temos ainda alguns detalhes, por exemplo, por essa relação aqui, ó. Se nós tivermos que a medida do arco for igual ao raio, nós vamos ter, sempre que isso for igual, vamos ter um ângulo igual a 1 radiano. O item B fala sobre a velocidade angular, bem simplesinho. A velocidade angular, item B, velocidade angular, vai ser bem simples, vai ser... Lembram da velocidade linear, velocidade escalar? Δs sobre ΔT. Nós vamos ter agora que a velocidade angular, ou simplesmente bundinha, vai ser ΔΦ sobre ΔT. Variação de ângulo sobre variação de tempo. Simplesinho. Ou a gente pode representar assim, ó. Ângulo final, posição final, ângulo final, que é o ângulo 2 aqui, ó. O ângulo 2, ângulo final, menos o ângulo inicial. Sobre o tempo final, caso tempo 2, menos tempo inicial, tempo 1. Coloco IF, mesma coisa. Nós temos esse caso aí, que essa é a velocidade angular, é chamada de velocidade angular média. Porém, quando o intervalo de tempo ΔT é muito curto, a gente vai ter a velocidade angular instantânea. Igual a gente tem com velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Então, o item C, nós vamos falar da aceleração angular. A aceleração angular tem uma forma bem parecida com a forma da aceleração do assunto anterior, que foi a aceleração escalar média. Na aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. Aqui nesse assunto é ΔΩ
sobre ΔT. Ou então, a gente pode colocar dessa forma aqui, ó. Vai ser a velocidade angular final menos a velocidade angular inicial sobre tempo final menos tempo final menos tempo inicial. Simplesinho. Não confundir essa aceleração angular com aquela aceleração que eu falei lá no início, da aceleração centrípeta. Certo? A aceleração angular só existe no movimento circular uniformemente variado. Já a aceleração centrípeta existe em qualquer movimento circular. Na verdade, só existe um movimento circular se tiver aceleração centrípeta. Ok? Eu quero falar para vocês sobre a relação entre grandezas angulares e grandezas lineares. Uma relação bem simplesinha, bem fácil de fazer. É só, vejam, se eu tenho uma grandeza φ, essa grandeza é o quê? Uma grandeza angular. E aí eu vou relacionar com essa grandeza aqui, ó, com a grandeza S, que é posição escalar, ou posição linear, na verdade. Eu tenho aqui, ó, como relacionar a velocidade angular com a velocidade linear. Então eu tenho como relacionar a aceleração angular com a aceleração tangencial. E aí como é que é feita essa relação? Simples, ó. Linear. Quero que essa linear seja relacionada com a angular, então simplesmente eu pego φ vezes o raio. É até importante a gente anotar o seguinte, eu não coloquei entre os três, mas se eu colocar aqui, ó, ΔS, vai ser delta φ vezes o raio. Bem importante essa relação aqui, ó. Temos ainda, se eu quiser a velocidade linear, vai ser a velocidade angular vezes o raio. Se eu quero a aceleração tangencial, então vai ser a aceleração angular vezes o raio. Então é simples, a relação é só multiplicar a grandeza angular vezes o raio e você encontra a grandeza linear. Se você quer o contrário, simples, vou fazer só um casozinho. Se eu quiser o φ, é só pegar a grandeza escalar e dividir pelo raio. A gente já fez essa relação aqui quando eu falei sobre posição angular. E aí eu falo para vocês sobre o item D. O item D vai falar sobre o MCU. É o mais comum cair no Enem, é um movimento circular uniforme, que vai falar o seguinte, a velocidade ela existe, porém ela é constante. Então vamos ter uma trajetória linda, se você desenhar assim, perfeito. Coloco o raio aqui, ó, um raiozinho lindo. Algumas posições, ó. Essa velocidade aqui vai ser V1. Eu já falei, tangente ao ponto. Eu tenho aqui V2 tangente a esse ponto. Então, toco nesse ponto em um local. Aqui o V2. Vamos ter o V3. Estou seguindo a trajetória no sentido horário. Aqui o V3. E aqui, ó, esse ponto vai ter o V4. Poderia ter colocado mais pontos. Não vou colocar não. Nós temos o seguinte, ó, essa velocidade V1 vai ser a mesma velocidade V2, vai ser a mesma velocidade V3, vai ser a mesma velocidade V4. Isso em módulo, certo? O valor em módulo dessas velocidades são sempre iguais. O movimento circular uniforme apresenta que as velocidades em cada ponto têm a mesma intensidade. Vai mudar o quê? A direção. A direção é modificada pela aceleração centrípeta. No item E, nós vamos trabalhar o movimento periódico. Vamos trabalhar com período e frequência. Então, período. Período é o tempo necessário para dar uma volta completa, para realizar um ciclo completo. Vejamos. Período, tempo, sobre o número de voltas. Período, tempo necessário para dar uma volta. As unidades que a gente vai utilizar para o período vão ser hora, minuto, segundos. Essas são as principais unidades para período. Já a frequência é o número de voltas que é dado em uma unidade de tempo. Por exemplo, quantas voltas deu em uma hora? O número de voltas que deu em uma hora é chamado de frequência. Quantas voltas deu em um minuto? Quantas voltas deu em um segundo? Então a fórmula da frequência vai ser isso aqui, ó. Número de voltas sobre o tempo.
Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que as formas são parecidas, uma inverso da outra. Então, eu posso dizer que o período é igual ao inverso da frequência. Simplesinho. Uma outra coisa que a gente pode analisar é que algumas questões vão vir RPM, rotações por minutos, que é a unidade de frequência aqui, ó. As unidades de frequência, as principais são R, P, H, rotações por hora, ciclos por hora, R, P, M, rotações por minutos, e RPS. Essa RPS é a unidade utilizada no Sistema Internacional de Unidades, rotações por segundos, e é utilizado no lugar o Hertz. Certo? O Hertz. Bem, algumas questões vêm em RPM e aí precisa transformar para Hertz, ou o contrário. E aí a transformação a gente tem o seguinte, ó, se eu tiver em RPM e quiser passar para Hertz, é só pegar o valor e dividir por 60. Se quiser o contrário, se quiser passar de Hertz para RPM, é só pegar o valor e multiplicar por 60. Simplesinho. Então vamos ver as relações que existem entre o movimento angular e o movimento linear. Vamos analisar o seguinte. Vamos analisar a velocidade angular que nós já vimos, que é ΔΦ sobre ΔT. Vamos analisar que o movimento que seja uma trajetória completa, seja um ciclo completo, uma volta completa. Então o que é que vai acontecer? Qual vai ser a distância angular? Qual vai ser o ângulo formado? Se é uma volta completa, é 360 graus. Ou a mesma coisa que 2π. 360 graus. Em radianos, 2π. E se é uma volta completa, o tempo é chamado de período. O tempo é chamado de período. Nós podemos também escrever essa fórmula de uma outra maneira. Não utilizando o período, utilizando a frequência. O que é que nós sabemos sobre a frequência e período? Um é inverso do outro. Então, eu posso escrever assim, ó, 2π. Se aqui o período está dividindo, então o inverso da divisão é a multiplicação. A frequência multiplica. Simplesinho. Então, eu posso escrever ainda que a velocidade linear ó, é a velocidade angular vezes o raio. Disso aqui, eu ainda posso escrever que a velocidade linear, quem é a velocidade angular? Ó, 2π sobre o período. Só que aqui, ó, se eu quero a velocidade linear, então eu tenho raio. Essa é a fórmula da velocidade linear. Que eu posso escrever de outra forma também, com a frequência. Velocidade linear vai ser 2π vezes a frequência. Ó, isso aqui é a velocidade angular. Vezes o raio. Então, quero mudar da velocidade angular para a linear, acrescente o raio na fórmula. Nós temos ainda uma fórmula que eu utilizei lá no início, que é sobre a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta eu coloquei para vocês, que é a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. O que é a velocidade linear? A velocidade linear vai ser a velocidade angular vezes o raio. Isso aqui é ao quadrado. Vendo? Ó? Isso aqui é o quadrado da fórmula sobre o raio. Então, eu vou ter ó, velocidade angular ao quadrado, a velocidade angular ao quadrado, e aqui dá raio ao quadrado. Ó, esse é o quadrado e esse aqui é o quadrado sobre o raio. Corto, vou ter aqui ó, ao quadrado vezes o raio. Essa aqui é a fórmula utilizada para a velocidade angular. Então, pessoal, o item G vai falar sobre os acoplamentos, as transmissões de movimentos através de correias, correntes, engrenagens ou através do mesmo eixo. Cai muito no Enem isso aí. Vejamos. O primeiro acoplamento que eu vou falar para vocês é através de correias ou correntes. Eu tenho uma rodana aqui, ó. Faço uma rodana aqui maior, chamada de rodana A. Então, raio aqui, raio A. E vou colocar aqui uma outra rodana, uma rodana um pouco menor. Essa rodana tem raio B. Inicialmente, se essa girar, não tem como essa girar também. Mas se eu ligar uma corrente ou uma correia entre as duas rodanas, se eu girar essa gira. É importante a gente observar o seguinte, ó.
Se essa gira no sentido horário, essa aqui também vai girar no sentido horário. Se elas são ligadas por correntes ou correias, nós temos ainda o seguinte. Nós temos que as velocidades lineares são iguais. Velocidade linear, que é a velocidade 1, e velocidade 2, velocidade A, velocidade B. Se são ligados por correntes ou correias, eles têm a mesma velocidade. Tem o mesmo sentido, horário, e a mesma velocidade. Nós temos ainda, pessoal, que a fórmula da velocidade linear é essa aqui, ó, 2π, frequência vezes o raio. A gente acabou de ver. Então, a gente tem o seguinte, ó, 2π, frequência de A, raio de A, 2π, frequência de B, raio de B. 2π, 2π. Então, essa relação a gente vai utilizar durante muito tempo para resolver muitas questões. Frequência de A, raio de A, frequência de B, raio de B. Mesmo que não utilize, mas é importante a gente observar o seguinte, ó. Frequência e raio são inversamente proporcionais. Nos acoplamentos por correias ou correntes, frequência e raio são inversamente proporcionais. O que significa isso? Que quando o raio for maior, a frequência é menor e vice-versa. Por exemplo, aqui o raio é maior que esse. Se o raio é maior, a frequência é menor. Em 1 minuto, por exemplo, dá menos voltas esse aqui do que esse. Como o raio é menor, então a frequência é maior. Dá mais voltas em 1 minuto. Então a gente pode analisar o seguinte, ó. Temos aqui raio A maior que raio B. Temos ainda frequência de A menor que a frequência de B. E aí observe o seguinte, ó. Coloco para vocês que a velocidade angular depende da frequência. Se eu tenho que a velocidade angular, aliás, se eu tenho frequência de A é menor que a frequência de B, então a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B. O que acontece com a frequência acontece com a velocidade angular. Nós temos ainda sobre o período. Período de A, período de B. Quem tem um período maior? A ou B? Quem demora mais tempo para completar uma volta? Bem, para completar uma volta demora mais tempo, é maior. Isso é lógico. Além disso, a gente pode analisar o seguinte. Frequência. Tem um período maior de A porque tem raio maior. Mas a frequência de A não é a menor? Período e frequência são inversamente proporcionais. Vejam a fórmula. Período é igual a 1 sobre a frequência. Frequência é o inverso do período. Então, nós temos, quando a frequência é menor, é porque o período é maior. Simplesinho. Então, pessoal, isso também acontece quando são transferentes de movimento através de engrenagens. Vejam aqui. Eu tenho duas engrenagens. A engrenagem A, que tem o raio A aqui, ó. E tenho aqui a engrenagem B, com raio B. Percebemos raios diferentes. E aí, a mesma coisa que a gente utilizou, as mesmas regrinhas que a gente utilizou para acoplamento através de correias ou correntes, são ligadas correias ou correntes, a gente utiliza para quando são ligadas através de engrenagens. O detalhe diferente é o seguinte, ó, quando essa engrenagem ela gira no sentido horário, ele joga, ó, gira para cá e joga esse aqui para cá. Se um gira no sentido horário, o outro vai girar no sentido anti-horário. A única diferença do acoplamento por engrenagens para acoplamento através de correias ou correntes é isso aqui, ó. As regras são as mesmas. Quem completa uma volta primeiro? Quem tem maior frequência? Tem maior frequência quem tiver menor raio. Esse aqui, o raio é menor, então tem uma frequência maior. Nós temos aqui, ó, a velocidade do A é igual à velocidade linear do B. As velocidades lineares são iguais, e aí, para resolver as questões, frequência de A, raio de A, frequência de B, raio de B. O que significa essa fórmula? Significa que quanto maior o raio, menor é a frequência. Quanto menor
é o raio, maior é a frequência, certo? Vejam, temos ainda que a frequência da maior é a frequência menor, demora mais tempo, então realiza menos volta na maior em uma unidade de tempo. A frequência da maior é menor que a frequência da menor. Então nós temos automaticamente que a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B. Velocidade angular depende da frequência. Se a frequência for maior, a velocidade angular é maior. Nós temos ainda que o período de A é um período maior. Demora mais tempo para realizar uma volta na engrenagem maior. Então, simplesinho. Simples. A gente vai ver algumas questões daqui a pouquinho, utilizando essas fórmulas bem fáceis de serem resolvidas. Então, imagine que o acoplamento seja através do mesmo eixo. Estiver preso ao mesmo eixo. Nós temos alguns casos, por exemplo, ó, esse eixo e essas duas rodanas, elas estão presas ao eixo. Se eu rodar essa rodana, essa aqui também vai rodar. Quando essa completar uma volta, essa aqui também vai completar uma volta, mesmo tendo raios diferentes. Então, se estão ligados através do mesmo eixo, um gira, o outro gira também, independentemente de ter o mesmo raio ou não. Então, o que é que acontece? Eles completam uma volta ao mesmo tempo, então tem o mesmo período, então formam o mesmo ângulo ao mesmo tempo, eles têm a mesma velocidade angular. Então, nós podemos dizer que quando o acoplamento é através do mesmo eixo, por exemplo, que nós temos um disco colado em outro disco, um disco maior e o disco menor, quando formar uma volta completa, esse disco menor, é porque esse disco maior também formou uma volta. Então, quando o acoplamento é através do mesmo eixo, nós temos que as velocidades angulares, digamos que aqui seja A e aqui seja B, A, B, então as velocidades angulares são iguais. Então, bundinha 1 igual a bundinha 2. Nós temos o seguinte, ó. Se as velocidades angulares são iguais, nós temos que as frequências são iguais. Desculpa, aqui está A e B. Então, nós temos também que os períodos são iguais, o período não muda. Eles completam a volta ao mesmo tempo. Os períodos são iguais. Então, o que é que vai mudar? Vejam. Digamos, vamos entender melhor, um exemplo aqui, ó, que é uma pista de corrida. Tem o mesmo centro, certo? Que é a pista 1 e a pista 2. Dois corredores. Corredor A, desse ponto aqui, ó, corredor A e o corredor B. Eles partem ao mesmo tempo. O A e o B. Quem tem que correr mais se os dois chegarem ao mesmo tempo? Tem o mesmo período. Então, eles vão completar a volta ao mesmo tempo. Quem tem que ter uma velocidade maior, uma velocidade linear maior? Quem tem que correr mais? Vejam, o A vai correr essa distância aqui, ó, que é menor. Tá vendo? Uma circunferência menor. Então, a distância é menor. Tem que gastar ao mesmo tempo. O B vai percorrer uma distância maior, certo? E tem que gastar ao mesmo tempo. Se ele tem que correr uma distância maior, gastando ao mesmo tempo, então ele tem que imprimir uma velocidade maior. Então, quem tiver maior raio, quem tiver mais distante do centro, tem uma velocidade linear maior. Então, eu vou dizer que a velocidade do que está mais distante, do B, a velocidade do B é maior que a velocidade do A. Quem tiver maior raio, tem maior velocidade linear. Então, nós temos aqui, ó, A e B. Eu tenho que a velocidade, ó, velocidade de A, velocidade de B. Quem tem maior velocidade linear? O B, porque o raio é maior. Isso quando estão presos ao mesmo eixo. Nesse caso aqui, eu tenho A, que tem um raio maior, B, o raio menor. Então, aqui eu tenho que velocidade de A é maior que a velocidade de B. Quando estão ligados através do mesmo eixo, estão presos um ao outro, então quem tem maior velocidade linear, quem tiver maior raio. Simples. No item H, nós vamos ter o movimento circular uniformemente variado. É bem simples, a única diferença no movimento circular uniforme é a presença da aceleração tangencial, que vai ser responsável pela variação da velocidade.
Então, as fórmulas que a gente vai utilizar nesse movimento são semelhantes às fórmulas do movimento uniformemente retilíneo, uniformemente variado, que a gente viu nos assuntos passados. Por exemplo, nós temos aqui, ó, ao invés de S, a gente vai ter posição, vai ser posição inicial, mais aqui é velocidade inicial, então velocidade inicial vezes t, mais a aceleração A, a gente vai utilizar a aceleração alfa, t ao quadrado sobre 2. Formulazinha lá do movimento uniformemente variado, retilíneo uniformemente variado, que essa é a fórmula do sorvetão. Nós temos também V é igual a V0 mais AT. Então a gente escreve assim, ó, ômega é igual a ômega 0 mais alfa t. Ou ainda a equação de Torricelli, que é aquela V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter ômega ao quadrado, ômega 0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔΦ. Aqui não é A, aqui é alfa. Pronto. Basicamente isso. Só um detalhezinho. Nesse assunto a gente vai ter o seguinte, ó, se a trajetória é circular, sempre vamos ter aceleração centrípeta. Isso aí sem dúvida. O movimento é circular, existe aceleração centrípeta responsável pela mudança de direção no movimento. E aí, nesse caso, no movimento circular uniformemente variável, a gente vai ter a aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial vai ser responsável pela mudança da intensidade da velocidade. Então, a aceleração tangencial. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, a aceleração resultante vai ser essa calculada pela equação de Pitágoras aqui, ó. Pela relação de Pitágoras. Essa é a aceleração. E aí a aceleração, o módulo dela, desculpa aqui, o módulo dela vai ser calculado por, ó, AC ao quadrado mais alfa ao quadrado. Então essa é a aceleração vetorial, essa é a aceleração resultante. Vamos lá para algumas questões bem simplesinhas, para ver se vocês entenderam o mesmo assunto. Espero que vocês façam as questões do livro. As questões que eu fiz aqui são baseadas nas questões do livro, então vocês fazem e qualquer dúvida manda para mim.